Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Nesta oportunidade nós vamos responder algumas acusações que, segundo o internauta que me ligou, foi feito aí por um certo professor de calvinismo. E este professor usou este livro aqui. Se é o professor que eu estou pensando, ele tem esse livro porque fui eu que indiquei. Inclusive, você que está me assistindo, esta aqui é a melhor biografia no mundo sobre Santo Agostinho, do Peter Braun, da editora Record. Este livro aqui é uma obra-prima. Eu li essa obra em 2013. Está catalogada, tá certo? Algumas coisas eu já coloquei no meu livro, na segunda edição. Tem algumas coisinhas que eu já coloquei no site. E neste livro, de uma maneira assim muito clara, nós vamos observar que boa parte da filosofia pagã de Santo Agostinho foi trazida sim para dentro da igreja. E eu vou mostrar para você. Então, eu acho que você, se puder assistir esse vídeo, vai ser muito interessante. E você que tem recursos, porque isso aqui não tem PDF, se você conseguir comprar esse livro, na Amazon tem. É uma obra que tem, deixa eu ver aqui, quase 700 páginas, mas vale muito a pena a leitura. Tá? Para você entender, ainda mais você que é calvinista, de onde vem a sua doutrina. Porque a sua doutrina vem de todos os lugares, menos da Bíblia. Aqui, ó, é agostinianismo, o calvinismo. Na verdade, o Santo Agostinho jogou as doutrinas no ar, o Calvino veio, garimpou, sistematizou e criou o calvinismo. Então, só para você saber, tanto que na Instituta é colocado, lá na Instituta, o nome de Agostinho mais de 400 vezes. Por quê? Porque Agostinho é a base do calvinismo. Sem calvinismo, sem agostinianismo não tem calvinismo, tá bom? Então fique ligado que já já eu vou ver se eu acho aqui o áudio do menino, vou colocar para você. Tenho certeza que você vai perceber que estes indivíduos que estão aí fora, que são calvinistas mais fanáticos, eles não têm um parâmetro cristão. Eles agem realmente como seitas. Agora, mandaram ainda para mim hoje, tem um aí que foi testemunha de Jeová, e hoje é reverendo, falando o paganismo do CACP. Aí ele está dizendo que o que eu estou fazendo com o calvinismo é algo similar como as TJs fazem com a Trindade. Ô, meu querido, pega Tertuliano aqui, ó, vou pegar depois, eu ponho na tela para vocês verem. Lê Tertuliano século II. Não tem como dizer que a Trindade é uma doutrina pagã. Tanto que ela é singular. Só tem na cristandade. Tríade tem tudo quanto é lugar. Tríade é muito comum. Mas Trindade é uma singularidade do cristianismo. Então, quem fala uma bobeira dessa é que vocês, calvinistas, ou alguns de vocês, já fazem isso com a Trindade em outros pontos. Por exemplo, quando vocês têm a liberdade humana e o decreto, e vocês não sabem como conciliar, aí vocês usam a Trindade. Não, é como a Trindade. É um, mas é três, mas é um. Aí vem com essa conversa fiada. A Trindade é o mistério de Deus revelado. Pode ser demais para a nossa cabeça, mas está muito bem reveladinho na Bíblia. Diferente dessa soberania exaustiva que vocês inventaram, que tira o livre-arbítrio humano e faz do homem um fantoche na mão de Deus. Isso é paganismo, isso chama gnose maniqueísta. Tá certo? E olha, se for preciso, eu já disse e vou repetir, eu vou falar para o Paulo, vocês cuidam da Paulo, Áureo, vocês cuidam das outras seitas? Tem o Custódio para cuidar do Adventismo, o Gleison, então, e eu vou ficar só com o calvinismo. Se precisar, eu faço até um mestrado nesse negócio aqui, só para vocês. Porque alguém tem que se levantar contra vocês no Brasil aqui para abaixar a bola de vocês. Ou para murchar pelo menos um pouquinho essa bola.
Porque vocês são de dar nojo. De dar nojo a arrogância de vocês. Então, gente, assista o nosso vídeo aí que com certeza valerá a pena. Antes, rapidamente, que os nossos recados. Todo dia 30, às 22 horas, aqui no canal, nós fazemos sorteios de materiais apologéticos. Se Deus assim permitir, neste mês, vamos sortear uma Bíblia apologética com apócrifos. Então vai lá, colabore conosco e participe do nosso sorteio. Outra coisa importante e relevante é o nosso aplicativo apologético. E se não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o nosso vídeo. Eu vou começar aqui com o áudio do rapaz, porque eu acho que é o mais importante. Depois eu volto para a gente poder discutir o resto que ele me falou, porque ele conversou bastante comigo. Mas só vou mostrar aqui, porque esse ponto aqui é muito importante. Vamos lá. Aí, pastor, ele citou esse primeiro parágrafo, esse parágrafo aí que começa com Juliano, dizendo que Juliano acusou Agostinho. Mas só que abaixo ele não citou. Quando ele diz, no entanto, aí lá no finalzinho, ao escrever contra Juliano, Agostinho descobriu-se concordando de bom grado com Mani. Tá vendo? Então significa o quê? Em função de Agostinho conhecer a doutrina maniqueísta, ele sabia que o que ele estava falando ali, no debate dele com Juliano, estava concordando com Mani. Aí ele omitiu isso aí. Então aqui, esse irmão que entrou em contato comigo, eu não assisti o vídeo do outro professor, não vou assistir também, não adianta vocês insistirem comigo, eu não vou assistir. É que na página 487 aqui deste livro, do Peter Brawl, do Santo Agostinho, é dito assim: Juliano acusou Agostinho de ser maniqueísta. E aí ele vai lendo o parágrafo. Tô pondo aí do lado, tá vendo aí? Tá aí o parágrafo todo. E aí ele para no primeiro parágrafo, mas mais embaixo tá escrito assim: ao escrever contra Juliano, então quem escreveu contra Juliano? Agostinho. Agostinho descobriu-se concordando de bom grado com Mani. Quem é Mani? Mani é o fundador do maniqueísmo. Maniqueísmo que nessa época estava sincretizado com a gnose e com o cristianismo. Então veja, esta doutrina, segundo o que está escrito aqui por Peter Brawl, era corroborada pelo próprio Agostinho. E aí, o que o rapaz aqui percebeu? Porque ele conversou bastante comigo. Ele falou: pastor, o tal do professor lá, aquele do curral, ele citou que Juliano que acusou Agostinho de maniqueísta, que isso aí são acusações antigas, que não são verídicas. Mas veja que o próprio Peter Brawl vai discorrer aqui e ele vai mostrar o quê? Justamente isso, que nessa disputa com Juliano, o Agostinho vai se considerar, vai concordar com ele nas questões referentes a quê? Ao maniqueísmo. Na página 10 deste livro, bem no comecinho aqui, página 30 deste livro, tá escrito aqui, ó: para o jovem Agostinho, a vida tradicional seria apenas um verniz. No auge da sua carreira de professor de retórica clássica, parte dele, pelo menos, daria ouvidos aos ensinamentos de Mani, um visionário persa. Está na página 30 deste livro. Então, Agostinho, ele viveu 10 anos na gnose maniqueísta, porque aqui já está sincretizada, já está feito essa mistura. Quando ele vem para a igreja e se converte com a pregação de Ambrósio, ele escreve o livro Livre-Arbítrio. E o Agostinho jovem, ele expressa literalmente o que os pais primitivos da igreja pensavam. Em Agostinho jovem para trás, nós temos o que chamamos de cristianismo primitivo. E de Agostinho velho para frente, nós temos o quê? Nós temos um outro tipo de cristianismo, uma outra soteriologia, que é totalmente gnóstica ou gnóstica maniqueísta. Uma outra coisa que esse irmão me contou é que esse professor aí do curral disse que o pelagianismo, segundo Peter Brawl, era pagão. E é óbvio que é. O pelagianismo em Santo Agostinho, mesmo velho no caso, ele é uma coisa não só pagã, ele é espírita. É uma coisa totalmente fora dos parâmetros
da Bíblia Sagrada. E é justamente por isso, e eu tenho aqui um dicionário de patrística católica, e o autor fala isso, que nós podemos duvidar se realmente Pelágio cria desse jeito. Porque se Pelágio cresce realmente desse jeito, como é que ele foi inocentado em 2 sínodos? 2 sínodos ele foi inocentado. Só depois de morto o Agostinho conseguiu condená-lo e queimou todas as suas obras. Esta é a grande pergunta. Então, mas vamos explicar o que está aqui, porque eu gosto de ler tudo. Eu vou pôr na tela para você do lado a página inteira do livro. Aqui está escrito assim, ó. É que, por mais consistente cristão que fosse o movimento pelagiano, então veja que havia muita consistência cristã no pelagianismo. Ele se apoiava solidamente, presta atenção nisso, no leito dos antigos ideais éticos do paganismo, sobretudo o estoicismo. Então, no que o pelagianismo é similar ao paganismo estoico? Na questão ética, não é na questão fatalista, não é na questão predestinacionista, não é na questão que o homem não tem livre-arbítrio, porque o Pelágio pregava totalmente o contrário, até o Agostinho fala nisso, mas é nos padrões éticos. Então, em que o pelagianismo era semelhante ao estoicismo? Aos padrões éticos, morais. Aí, se você quiser entender um pouco mais disso, ó, vou te indicar aqui uma bibliografia, porque comigo aqui, irmão, é na verdade. Se você quer ir lá no curral e entrar pro curral e viver na mentira, entre os touros, aí é problema seu. Eu tô aqui para te ensinar a verdade. Tá certo? Não tô preocupado se vão me denigrir. Eu tô aqui para falar o que tem que ser falado. Tá? Então eu vou te dar aqui uma bibliografia, ó. O estoicismo romano, tá? Reinhold Aloísio Ullmann. Isso aqui são autores seculares, tá? Então aqui ele vai falar de 3, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Está aqui, este livro. O outro é George Stock, o estoicismo. Está aqui. E o mais famoso de todos, A Vida dos Estoicos, Stephen Hanselmann. Todos os 3 você compra lá no site da Amazon. Gente, aí você vai perceber que entre as doutrinas estoicas está a questão de austeridade moral. Por isso que o Peter Brown, ele vai dizer aqui, que nessas questões de ideais éticos, o pelagianismo parecia-se com o quê? Com o estoicismo. E aqui quando ele fala paganismo, veja que está quase sinônimo de estoicismo. Por quê? Porque o paganismo do mundo antigo era estoico-maniqueísta. É de onde o Agostinho veio. Tá certo? Então assim, irmãos, eu tô aqui mostrando para os irmãos a verdade. Eu tô aqui mostrando para os irmãos os fatos. Neste livro, inclusive, eu fiz eu cataloguei, né? Não sei se eu posso falar catalogação, mas eu cataloguei. Por exemplo, na página 199, Agostinho vai ser chamado de maniqueísta infiltrado. Olha, o Agostinho, ele tinha tanto problema com isso que mesmo o Agostinho velho, na página 199 desse livro, foi chamado de maniqueísta infiltrado. Na página 256, o autor faz uma correlação dele com Deus e o seu pai, porque o pai de Agostinho era muito violento. Então essa ideia de um pai violento, ele tira do seu próprio pai. Tá certo? Outra coisa interessante que você vai ver aqui, que a ideia da graça irresistível nasce quando ele desce para a África, porque ele era da África, norte da África, mas ele desce com uma guarda completa. E aí ele vai mudar ali, vai forçar os donatistas, que eram os seguidores de Donato. Donato aparece no século III para o século IV. Era um grupo que se rebelou contra Roma por causa do imperador Diocleciano, perseguiu severamente a igreja. Quando Constantino se converte, esses bispos que haviam apostatado da fé voltam para a igreja e os bispos de Roma recebem-os sem nenhum empecilho, sem nenhum problema. E aí o bispo Donato não aceita. E ele monta um bispado no norte da África por causa disso. Então ali estavam os donatistas. Na época de Agostinho, ele desce lá com essa soldadesca e ele
à força, traz todo mundo de volta para Roma. Inclusive, este indivíduo queima igrejas inteiras com pessoas dentro. Um dos soldados vem conversar com ele, está aqui nesse livro, vem conversar com ele, que estava com a consciência pesada. Ele fala, ó, se Deus permitiu que isso ia acontecer, isso era da vontade de Deus. Senão você não tinha queimado toda essa igreja com essas pessoas dentro. É bem isso, gente. Na página 293, aparece a predestinação fatalista estoica maniqueísta. Na página 294, nós temos a eleição incondicional. Na página 297 deste livro, nós temos toda a teoria da Inquisição, da ideia do soldado santo, do soldado guerreiro. Inclusive, eu tenho um livro aqui islâmico que o autor comenta que Mohammed vai aprender a fazer guerra santa na doutrina agostiniana. Olha onde é que nós vamos. Lá no Mohammed. Mohammed é um século depois, 2 séculos depois, 620. E um dos biógrafos, ou alguém que é ligado ao islamismo, comenta isso, que ele vai até Roma e ele se encontra com alguns ensinos de Agostinho, e essa ideia de soldado de guerra santa, ele aprende com Santo Agostinho, porque quando quando Roma é atacada, que para ele era a cidade de luz, ele então incita os soldados a defenderem Roma e naquele ímpeto de defender Roma, ele consagra os soldados como guerreiros santos. Santo Agostinho cria isso. Na página 418, nós temos a doutrina da predestinação como uma força motriz para essa questão da graça irresistível, que eu acabei de falar agora há pouco. Na página 485, nós vamos ter a questão de crianças no inferno, porque para Agostinho, a criança não batizada era uma criança que ia para o inferno. Por isso batizava-se as crianças. Isso também ele traz lá do paganismo. Então, gente, eu até posso fazer mais vídeos desse livro aqui. Para mim, essa obra aqui é fantástica. Você pode estudá-la e, com certeza, o autor fez um trabalho prestimoso aqui, Peter Brawl, e você vai ver que essa ideia, essa cosmovisão teológica, soteriológica do calvinismo é pagã mesmo, de fato. Não adianta espernear os calvinistas. É fato. Está aqui documentada. Ele, depois de velho, nos seus debates, inclusive com Pelágio, ele invoca as doutrinas maniqueístas do passado para vencer o debate. Então, por causa de Pelágio, de outros pensadores, ele volta-se para o maniqueísmo gnóstico. Só que é claro, né? Ele dá uma roupagem maior, mais encorpada de cristianismo naquilo. Mas é paganismo. Então, gente, eu estou aqui para te falar a verdade. Se você quer ficar no curralzinho, não precisa entrar aqui no meu canal. Pode ficar lá. Fica no curralzinho. Né? Abraça lá o inimigo, o diabo de Chuquinha e seja feliz, se você quer entrar por esse caminho. Eu tenho aqui um compromisso com o que é sério, com o que é verdadeiro. Esse irmão aqui já percebeu que o professor do curral ali não está para dizer a verdade. Ele está para distorcer a palavra. Tá? E não é só a Bíblia, está distorcendo até a biografia do Santo Agostinho. Biografia que eu li em 2013. Cataloguei, tá aqui, ó, tá catalogado esse livro. E eu recomendo para todos os mestres calvinísticos lerem este livro. Recomendo. Então, gente, tá aí. Eu só queria, diante dessas... Porque é uma questão problemática para conjecturar de fato. É uma celeuma que nós temos aí, que eu acho que não vai acabar. Mas o que precisaria é que esses calvinistas fossem mais humildes. Porque eu disse, vou repetir, eles é que estão do outro lado da história. Quem está do lado da heterodoxia são eles, não nós. Nós, de linha arminiana, wesleyana, nós estamos do lado verdadeiro da história. Do lado do cristianismo primitivo. Do lado dos pais da igreja. Do lado de, aqui, Irineu de Lyon.
Então vocês, calvinistas, tinham que te murchar essa bolinha aí, ó, ser mais humildes. Porque Irineu, ele vai combater a gnose e todas as doutrinas que ele combate da gnose é os 5 pontos da tulipe, tá aqui. Esse livro aqui é difícil de ler, muito complexo de ler, porque ele está partindo do pressuposto que todo mundo já sabe o que é gnose, porque a gnose maniqueísta era muito poderosa em Roma. Então aqui é um livro difícil de ler, mas se você tiver paciência, fazer uma leitura ou até 2, você vai ver que eu estou falando a verdade. O que o Ken Wilson escreveu no Fundamentos Calvinista Agostiniano, ele não inventou nada. Ele só disse a verdade. O que ele escreveu é documental. É fidedigno, você pode conferir. Tá aí, essa série verdinha aí é patrística. Eu tenho ela em PDF, eu mando para você. Vai lá e faz a pesquisa. Aí, se você quiser aceitar ou não, fique à vontade. Tem esse dicionário também, ó, dicionário de crenças dos cristãos primitivos. Isso aqui é espetacular, viu, irmãos? Estude isso aqui para você ver. Então, gente, eu estou aqui fazendo pela verdade o que as seitas e até calvinistas fazem pela mentira. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.